E aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Rafael, estamos aqui para mais uma aula do nosso curso de Power BI focada na certificação do PL300. Bom, na última aula a gente começou ali a ver um pouquinho de filtro, né? A gente falou ali sobre a segmentação de dados, a gente também falou ali sobre a sincronização. E a gente vai verificar mais dois tipos de filtros aqui que é bem importante a gente saber tá, os conceitos de como que a gente faz isso e etc. É algo também que eles pedem na certificação. Eu não lembro se na minha prova teve questão de filtros, tá? Eu acredito que sim, mas praticamente todos os exames de teste, né, que eu fiz ali na parte que eu estava estudando tinham questões de filtros e é um assunto bem importante, tá? Aqui a gente vai verificar dois tipos de filtros, tá? Que são os filtros entre os visuais, tá? Então, quando eu digo filtros entre visuais, quando eu seleciono, por exemplo, aqui Centro-Oeste, o que que ele vai fazer ali para filtrar, né? Deixa eu até tirar aqui, que eu já estava mexendo aqui, mas depois a gente vai olhar. Mas então, quando eu clico aqui, né, qual que vai ser a resposta nos outros filtros quando eu filtrar um gráfico, né, como que vai ser a resposta nos outros filtros, e também os filtros que a gente consegue colocar aqui, né, que é essa parte de filtros aqui, que a gente consegue verificar aí que se a gente quer colocar filtros na página, filtros só no visual, eu filtro coisa, né. Então, o que que a gente pode esperar ali para a prova de certificação, tá? A parte de filtro de gráficos aqui, né? Eu acho que ele não tem muito. Na verdade, tem sim. Eu ia falar que ele não tem muita importância, mas eu acho que ele tem bastante importância sim. Eu acabei de lembrar que cai bastante sobre isso, tá? Perdão. O que que eles geralmente pedem, tá? Ou eles vão te dar uma foto, tá? E ele vai te dar uma foto e ele vai te mostrar o que que está fazendo esse gráfico aqui, tá? Ele vai te mostrar o comportamento, né? Ele vai selecionar um gráfico e vai falar, quando ele selecionar esse gráfico aqui, o que que vai acontecer no outro gráfico? Essa é uma das questões que podem cair, tá? Outro tipo de questão, tá? Que cai bastante ali quando eu fiz os exames de teste, eu acho que chegou a cair uma questão disso na minha prova de certificação. Vamos supor, por exemplo, eu quero que quando eu clicar ali, por exemplo, Centro-Oeste, ele filtre Centro-Oeste em todos os outros gráficos. Ou, por exemplo, ali, no vendas por categoria. Quando eu clico Centro-Oeste, ao invés de ele filtrar, ele está só realçando, né? Como eu quero que ele filtre, como que eu faria para fazer isso, tá? Então eu teria que clicar ali no vendas por região e colocar para quando clicar ali no alguma coisa ele filtrar no vendas por categoria, tá? Então esses são os dois tipos de questões que a gente pode cair aqui sobre filtros de visuais aqui, tá? Que é ou ele te dá uma imagem ali e ele te perguntar quando eu clicar aqui o que que vai acontecer naquele outro gráfico, né? Ele vai te dar todas as opções ali e ele vai mostrar ali para você como que está configurado. Ele vai te perguntar ou eu quero que quando eu clique nesse gráfico ele filtre no outro, ou eu quero que realce no outro. Sempre vai ser no gráfico, sempre, por exemplo, se você quer que você filtre na região, que você clica ali na região, né, para o Centro-Oeste, e ele filtre vendas por categoria, você sempre vai clicar no gráfico que você quer alterar, né? Então você vai ser, por exemplo, eu quero filtrar vendas por região, eu quero que filtre aqui na categoria. Você sempre vai clicar no vendas por região. Você não vai clicar no gráfico que quer ser filtrado, tá? Você vai clicar no filtro, nos vendas por região e configurar nos outros gráficos como que ele vai reagir ao vendas por região, tá? Então esses são os dois tipos de questão que pode cair aqui dentro dessa parte de filtros, tá? Agora vamos ver como que é o funcionamento aqui, tá? Vamos entrar aqui, tá? O que que a gente tem aqui? Tipos de interações entre visuais. No Power BI, visuais interagem entre si de três formas, tá? Isso também é uma coisa que ele pode perguntar ali para você quais são as três formas de filtros entre visuais, tá? E a resposta vai ser sempre highlight, filtro e none, que aqui seria mais ou menos, acho que filtro, né? Realçar e nenhum, que é os três tipos de como que eu posso dizer isso? Que é os três tipos de comportamentos que você pode configurar um gráfico para reagir ao outro, tá? Lembrando que tem gráficos que você não tem o realçar, tá? Que ele só tem o filtro ou nenhum. Então tem gráficos que tem apenas duas opções e tem gráficos que tem três. Mas a gente sempre vai ter só essas três opções, que é o realçar, o filtrar e o nenhum, tá? Então aqui a gente tem o filtro, né? O filtro visual seleciona, aplica um filtro completo nos demais. Então quando você clica ali, ele vai filtrar, né? A exemplo, selecionar o gráfico mostra apenas dados nos outros visuais. A gente tem um highlight aqui, tá? E o none. Eu não vou entrar muito aqui na parte do texto, tá? Porque eu acho que fica mais fácil se eu mostrar para vocês. Mas a gente viu aqui que a gente tem a parte do filtrar, highlight e none. Então a gente sempre precisa ficar esperto nisso, tá? Então como que a gente faz isso, tá? A gente pode vir aqui, vamos, por exemplo, clicar aqui em vendas por região, vamos aqui vir em formato, tá? E aqui a gente tem a parte de editar interações, tá? Ele não vem ativado aqui, tá? Então você precisa ativar isso. Se eu clicar aqui, você vê que ele adicionou alguma coisa aqui, tá vendo que ele adicionou essa parte aqui?
Por quê? Porque quando a gente não clica em nenhum gráfico, a gente não vê isso. Só que, por exemplo, vamos clicar aqui em vendas por região. Você verifica que aqui agora a gente tem essas opções. Quando eu clico aqui no vendas por região, essas opções aqui é como esse gráfico vai reagir quando eu clicar ali por vendas por região, tá? E quais são as opções, tá? Como eu falei anteriormente, vocês viram que tem gráficos que tem duas opções e tem gráficos que tem três. Por exemplo, aqui vendas por ano, a gente tem apenas duas, mas vendas por categoria a gente tem três. Então tem gráficos que tem duas e tem gráficos que tem três opções. Os gráficos que tem duas opções vai ser sempre filtrar ou nenhum, e os gráficos que tem três vão ser filtrar, nenhum ou highlight, tá? Essa é um exemplo de questão que eu falei para você, tá? Que ele pode te dar uma imagem com essa imagem aqui, tá? Mais ou menos aqui, ele ia te dar um print screen desse só do dashboard e falar, quando eu clicar aqui, por exemplo, em Centro-Oeste, o que vai acontecer nos outros gráficos? Por exemplo, o que vai acontecer no vendas por categoria? Se eu clicar ali, a gente vê que ele está realçando, não está filtrando, tá? Então ele está só aqui, essa partezinha aqui, a menorzinha seria só Centro-Oeste. Se eu colocar aqui Sul, vai ser uma parte menor ainda. Então ele estaria só realçando, tá? Então ele não estaria filtrando. E como que a gente sabe isso, tá? Se a gente vir aqui, ó, a gente tem o filtrar, a gente tem aqui o realçar e o none. Se eu clicar aqui em vendas por região, a gente vê que ele está selecionando aqui o realçar, tá? Então a gente já consegue verificar isso. Então, se eu vim aqui Centro-Oeste, a gente vê que ele está o realçar, tá? Se eu clicasse aqui, por exemplo, no nenhum, aqui estava o realçar, tá vendo? Ele estava aqui, ó, selecionado. Se eu clicar no nenhum, ele fica assim, tá? Se eu vim agora, a gente clicou aqui. Tá, eu preciso explicar para que isso. Vou até me arrumar aqui na cadeira para que isso fique bem claro, tá? Então, isso é a outra questão que ele pode cair aqui dentro do Power BI na prova, tá? Vamos supor, eu quero que quando eu clique na região aqui, ele pode perguntar, tá, para você. Eu quero que quando eu clique na região não aconteça nada no gráfico de vendas por categoria. O que você teria que fazer? Você teria que vir aqui, clicar no vendas por região, aí depois você vem aqui no vendas por categoria e colocar para não acontecer nada, tá? Então você sempre clica no primeiro gráfico aqui que você quer fazer e depois você altera como o gráfico vai reagir a esse gráfico, tá? Então eu venho aqui no vendas por região e cliquei aqui em nenhum. O que acontece agora? Se eu vim aqui para o Centro-Oeste, você verifica que aqui, ou Nordeste, você verifica que ele está filtrando os outros gráficos, mas aqui no vendas por categoria ele não está filtrando, porque a gente colocou aqui ou nenhum, tá? Então a gente tem a opção aqui de nenhum, realçar, né? Que aqui ele vai só mostrar ali a parte, só que ele não vai filtrar por todo. E a gente tem a parte do filtrar, tá? Se eu colocar aqui filtrar, a gente vai mudar aqui. Se a gente muda aqui, ele vai mostrar só ali a parte desse Centro-Oeste, tá? Então aqui Centro-Oeste, aqui Nordeste, aqui Sudeste. E você verifica que aqui ele não está nada selecionado aqui nos nossos slicers, né? Então a gente tem aqui o filtrar, realçar e o nenhum, tá? Então são sempre essas três opções. O que eu posso fazer também, tá? Eu posso, por exemplo, aqui, ó, eu quero que ele realce aqui no vendas por categoria e aqui no vendas por ano eu não quero que ele não faça nada, tá? E aqui no detalhe por produto eu quero que ele filtre. Então, se eu vir aqui e agora clicar em Centro-Oeste, aqui ele só realçou no vendas por categoria, no vendas por ano ele não fez nada, mas aqui no detalhes por produto ele filtrou. E eu quero deixar aqui com que os cards eles não mudem nada, tá? Então você tá vendo que aqui o card, por mais que a gente mude aqui agora, ele não altera essa parte aqui. Então você consegue fazer toda essa alteração aqui dentro da como que um gráfico se comporta com o outro, tá? Eu posso vir aqui, se eu clicar aqui no vendas por categoria, você vê que tudo isso mudou. Agora a gente tem a opção de quando a gente verificar aqui no vendas por categoria, como que o vendas por região vai agir, tá? Então vamos, por exemplo, agora colocar que eu quero não mude nada, tá? Se eu clicar aqui só em eletrônicos, aqui ele vai mostrar eletrônicos, só que aqui o Centro-Oeste aqui na região ele não mexeu, né? A gente colocou para não filtrar. Vou colocar aqui para realçar, então ele vai mostrar aqui para a gente só de eletrônico, né? Então a gente verifica aqui que de eletrônico a gente tem a visualização só por eletrônico. E eu posso vir aqui também e colocar para filtrar, aí ele vai realmente filtrar, tá? Então, se eu vim aqui, por exemplo, por ano, deixa eu só tirar aqui, cliquei aqui em ano, tá? Deixa eu tirar essa parte aqui. Eu vou vir aqui por ano e vou colocar que eu quero realçar aqui a vendas por região, tá? Se eu clicar aqui em 2022, ele vai só realçar, tá? Se eu clicar aqui em filtrar, ele vai filtrar só para mostrar 2022, e se eu clicar aqui em none, ele não vai acontecer nada, tá? Então, a gente precisa sempre ficar muito esperto aqui nessa parte aqui, tá? Deixa eu tirar aqui os filtros. Dessa parte aqui,
de como um gráfico se comporta quando vai filtrar outro, tá? Como que é o relacionamento entre os gráficos. Como eu falei anteriormente, provavelmente os dois tipos de questões que pode cair na prova de certificação é como que eu faço para quando eu clicar num gráfico não acontecer nada no outro, ou ele vai te dar um caso de uso. Você sempre precisa ficar esperto que você clica no gráfico que você quer mexer, primeiro, o gráfico que você vai filtrar, e no outro você primeiro clica aqui no gráfico e você vai configurar como os outros vão reagir no seu gráfico, tá? Então, se você quer que quando você clicar ali no Centro-Oeste, ele filtre a categoria, então você vai clicar no vendas por região e depois você vai configurar como o venda categoria reage ao vendas por região, tá? E como eu falei anteriormente, eu sempre ficar esperto ali na diferença entre das três opções, né? Que o primeiro ali é filtrar, o segundo vai ser sempre realçar e o terceiro vai ser nenhum, tá? E quando ele tem dois, é só filtrar e nenhum, tá? Que ele pode te dar uma print screen e falar, quando eu clicar nesse gráfico, o que vai acontecer no outro. Então, esse é o primeiro tipo de filtro que a gente tem aqui dentro do Power BI, tá? E agora a gente vai falar dos segundos, tá? Que são esses filtros aqui, tá? Níveis de filtros aqui por Visual Page or Report. O que pode acontecer, tá? Aqui falando de certificação. Ele pode chegar e perguntar para você: eu quero fazer um filtro que eu quero filtrar só esse visual e que esse visual aqui ele mostre só para o vendedor 2, tá? Qual seria esse tipo de filtro? Seria o tipo visual, tá? Agora vamos supor que eu quisesse que só aquela página ali, ela filtrasse todos os gráficos para que tivesse o vendedor 2. Seria então esses são os três tipos de níveis de filtro, tá? Então a gente tá falando primeiro a gente falou ali da parte de filtros de visuais e agora a gente está falando a níveis de filtro, tá? A gente tem o nível de filtro de visual que a gente filtra só no visual, a gente tem o nível de filtro de página que a gente filtra a página inteira, só aquela página, e a gente tem o filtro de reporte que a gente vai filtrar o reporte inteiro, tá? Vamos ver aqui só a parte de boas práticas, tá? Eu acho que aqui a parte dos filtros acho que é mais fácil mostrar. Mas aqui por boas práticas, evite filtros redundantes entre níveis, né? Use filtros no nível mais restrito possível para melhor desempenho e combine filtros e interações para análises consistentes e dinâmicas, tá? Vamos vir aqui, tá? E vamos dar uma olhada. Aqui a gente tem a filtro de região é tudo, soma de valor total é tudo. Então tá, porque ele está selecionado o vendas por região, tá? Quando a gente não clica em nada, a gente vê que a gente não tem a parte de filtros de visuais aqui, tá? Mas vamos, por exemplo, aqui clicar em vendas por categoria. Clicamos aqui em vendas por categorias, o que a gente tem aqui de filtro, né? Ele está mostrando toda a categoria ali e todo o total de venda, tá? Se eu clicar aqui, eu consigo alterar, né? Eu consigo colocar só acessórios, se eu consigo colocar só eletrônicos, a gente consegue padronizar isso, tá? Mas vamos supor que eu quisesse que sempre esse filtro aqui ele fosse filtrado só pelo vendedor 2, tá? Vamos colocar aqui o nome do vendedor, adicionar campos. Aqui a gente tem o tipo de filtragem, né? A gente pode colocar o N superior, a gente pode colocar filtragem básica, filtragem avançada. Vamos colocar aqui filtragem básica aqui e colocar que eu quero só filtrar o vendedor 2, tá? Então aqui ele está filtrando só para o vendedor 2. Só que nos outros gráficos, não. Então, esse é um filtro de visual. Eu vim aqui no gráfico, né? E adicionei um filtro só nesse visual para filtrar por vendedor 2, tá? Então, só esse gráfico está filtrado no vendedor 2, mas os outros não. Eu vou apagar aqui, tá? Agora vamos supor que eu quisesse que todos os gráficos aqui a gente tivesse a visualização só do vendedor 2. O que eu conseguiria fazer? Eu conseguiria vir aqui e aqui a gente tem filtros nesta página. Então é o filtro de página. Primeiro a gente adicionou ali um filtro no visual, só no visual, e agora a gente vai adicionar um filtro por página. Se eu vir aqui, filtro por página, e adicionar vendedor 2, ele vai filtrar toda a página só para o vendedor 2. Deixa eu tirar aqui, tá vendo que ele não está de 7,26, 2,5. Se eu filtrar aqui só para o vendedor 2, ele vai mostrar para a gente ali só o vendedor 2. Se a gente vir aqui no nosso slide, a gente vê que os outros vendedores eles sumiram porque a gente está filtrando aqui para essa página só o vendedor 2. Se eu vir aqui na página 2, a gente vai ter todas as informações porque esse filtro é só daquela página. Então ele não altera. A mesma coisa para o visual. Se eu fiz um filtro para esse visual aqui, ele não vai alterar ali nesse visual aqui, porque eles não estão conectados. Então, a gente viu o filtro de visual, agora o filtro de página, tá? E a gente tem o último nível de filtro aqui, que é o filtro de report, tá? Que é se eu viesse aqui e colocar filtrar em todas as páginas, colocar aqui filtrar nome do vendedor, vendedor 2, ele vai filtrar para a gente em todas as páginas, a gente vai ter só informações do vendedor 2, tá? Então, esses são os três tipos de filtros aqui que a gente pode ter. O filtro de visual, o filtro de página e o filtro de report, tá?
Então, a gente viu dois tipos de filtros. Os filtros entre visuais, né? Que aqui a gente verificou que a gente tem o none, o highlight, que é o realçar, e o filtro, né? E como a gente faz como a gente configura ali o comportamento entre esses visuais. E a gente tem os filtros aqui, que é o filtro só de um visual, o filtro ou de página ou filtro de reporte. Então você precisa realmente saber qual que é a distinção entre esses três filtros, tá? É muito importante você saber a teoria disso, porque isso cai na prova, tá? E você saber como que é o comportamento ali entre filtros, tá? E também a gente pode ficar ali sempre esperto. Ele pode, por exemplo, eu quero fazer aqui com que um reporte, um filtro ali, ah, eu quero filtrar ali para todas as páginas para o vendedor 2. Quais seriam os dois jeitos de fazer isso? Ou você colocar um slicer ali, uma segmentação de dados e sincronizar com todas as páginas, ou você colocar um filtro de página, tá? Não, desculpa, de reporte, tá? E aí ele poderia perguntar para você ali, eu quero filtrar esse gráfico ali só para esse vendedor. Seria um filtro de visual ou eu quero filtrar essa página, é um filtro de página, tá? E eu acredito que seja isso, tá? Bom, sempre fique esperto para esse tipo de questão que eu falei para você, tá? Que provavelmente é o tipo de questão que pode cair quando a gente falar sobre isso. Eu espero que tenha dado para entender, espero que não tenha ficado muito confuso, tá? Mas é muito importante você saber a teoria disso e a diferença entre um e outro, tá? Bom, caso você tenha alguma dúvida, você pode se inscrever, você pode deixar aqui nos comentários. O link de também está aqui na descrição, caso você queira mandar mensagem. Se inscreve no canal, dê um joinha que eu vou continuar trazendo esse tipo de conteúdo. Muito obrigado e até a próxima.